A Ponte do Brooklyn, um ícone da cidade de Nova York. A ponte atravessa o East River entre os bairros de Manhattan e Brooklyn. Inaugurada em 24 de maio de 1883, a Ponte do Brooklyn foi a primeira travessia fixa do East River. Era também a ponte suspensa mais longa do mundo na altura de sua abertura, com um vão principal de 486 metros e um deck 38 metros acima da média das águas altas. A ponte foi originalmente chamada de New York and Brooklyn Bridge ou East River Bridge, mas foi oficialmente renomeada para Brooklyn Bridge em 1915. A Ponte do Brooklyn é um emblema de engenharia do século XIX, por causa de quão inovador era o uso do aço como um material de construção em grande escala na época. Utiliza um design híbrido de ponte suspensa estaiada por cabos, com cabos suspensos verticais e diagonais. Foi a primeira ponte suspensa por cabos de aço. As suas torres de pedra são neogóticas, com arcos ogivais característicos. Originalmente, a ponte foi projetada para abrigar duas faixas duplas para carruagens e cavalarias nas extremidades, duas faixas de bonde no centro e uma plataforma elevada para pedestres. Atualmente é composta por 6 faixas para carros, 3 em cada sentido. Quem construiu a Ponte do Brooklyn? As propostas para uma ponte ligando Manhattan e Brooklyn foram feitas pela primeira vez no início do século XIX. Na época, a única viagem entre os dois bairros era por algumas linhas de ferry. Em fevereiro de 1867, o Senado do Estado de Nova York aprovou um projeto de lei que permitia a construção de uma ponte suspensa do Brooklyn para Manhattan. Em abril de 1867, Nova York e Brooklyn foram autorizados a subscrever 5 milhões de dólares em capital social que financiaria a construção da ponte pela New York and Brooklyn Bridge Company. A ponte foi construída entre 1870 e 1883. O engenheiro-chefe nomeado em 1867 para construir a ponte do Brooklyn foi John Roebling, um engenheiro civil americano nascido na Alemanha. Ele era um engenheiro experiente em pontes suspensas de cabo de aço, como as de Pittsburgh, Niagara e Cincinnati. Infelizmente, ele morreu em 1869, pouco antes de iniciar as obras. Washington Roebling, o filho de 32 anos de John Roebling, foi então contratado para ocupar o lugar do pai. Obteve formação superior em engenharia no Rensselaer Polytechnic Institute, em Troy, Nova York, e trabalhou com o pai em várias pontes suspensas. Em 1868, Washington tornou-se um engenheiro assistente da Ponte do Brooklyn e foi nomeado engenheiro-chefe após a morte de seu pai em meados de 1869. Mas muito cedo, no início das obras, em 1870, sofreu uma doença de descompressão contraída enquanto trabalhava nos caixotes para os pilares da ponte, no fundo da superfície do rio. Isso o afetou tão gravemente que ele ficou acamado. Assim, sua esposa, Emily Warren Roebling, foi levada para a liderança de engenharia. Emily Warren Roebling é conhecida por suas contribuições ao longo de um período de mais de 10 anos para a conclusão da Ponte do Brooklyn. Ela tinha estudado matemática e ciências e ela começou a tomar notas copiosas sobre o que seu marido disse que ainda faltava fazer com a ponte. Ela também começou a estudar por conta própria sobre as questões técnicas, aprendendo sobre resistência de materiais, análise de tensão, construção de cabos e cálculo de curvas de catenária. Ela assumiu grande parte das funções de engenheira-chefe, incluindo a supervisão diária e gerenciamento de projetos. Durante a década em que Washington ficou confinado à sua cama doente, Emily Roebling dedicou-se à conclusão da Ponte do Brooklyn. Emily e o marido planejaram em conjunto a continuação da construção da ponte. Ela lidou com políticos, engenheiros concorrentes e todos aqueles associados ao trabalho da ponte.
a ponto de as pessoas acreditarem que ela estava por trás do projeto. Emily Reublin foi a primeira a atravessar a ponte de carruagem na cerimônia de abertura em 1883. Os excelentes trabalhos de Emily Warren Reublin como engenheira foram reconhecidos pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. Uma placa na ponte do Brooklyn, instalada em 1951 pelo Brooklyn Engineers Club, comemora sua contribuição para concluir a construção da ponte. Após a conclusão do seu trabalho na ponte do Brooklyn, Reublin passou a apoiar várias causas femininas. Ela também escreveu vários ensaios em defender mais direitos das mulheres e protestou contra a prática discriminatórias direcionadas às mulheres. Ela continuou sua educação e recebeu um diploma de Direito da Universidade de Nova York em 1899, com a idade de 56 anos.